eu pedi para o ChatGPT montar uma dieta de emagrecimento para mim. E aí, primeiro, eu pedi essa dieta mandando apenas o meu peso e a minha altura para ele. E o resultado, não preciso nem dizer que não foi nada bom. Mas, depois, eu mandei exatamente as informações corretas para ele. Exatamente aquilo que faria ele me entregar uma dieta de resultado. E eu vou mostrar para vocês o que aconteceu. Meu nome é Daniele Milhão, eu sou nutricionista e aqui nesse canal eu te ensino como deixar de ser falsa magra e se tornar uma magra definida. Bom, gurias, então primeiro eu pedi para o ChatGPT montar uma dieta, mas ficou de uma forma muito genérica, porque eu pedi apenas mandando os dados do meu peso e da minha altura. Lembrando, né, que falsas magras, que é para quem eu falo aqui neste Instagram, não é como montar uma dieta para uma pessoa que quer emagrecer vários quilos, uma pessoa com sobrepeso, com obesidade. Montar uma dieta para falsa magra, seja na fase de perder gordura, de ganho de massa, é muito mais desafiador. Porque a falsa magra não é só emagrecer muitos quilos, ela precisa mudar a composição corporal. E ela já faz muitas coisas certas, como sempre falo aqui nesse canal, não é tirar o açúcar do café, começar a comer integrais, isso a falsa magra já faz. Então a falsa magra é outro nível. Vamos lá. Monte uma dieta de emagrecimento para mim. Tenho 1,58 de altura e 52 quilos, né? Só isso. E aí ele começou, né? Primeiro, ele me deu ali um sermão. Com 58, 52 quilos. Vamos ver aqui. Tá dentro da faixa considerada saudável, né? Ou seja, não é para ficar emagrecendo. Pode levar algumas restrições desnecessárias, o foco mais adequado, alimentação equilibrada. Claro, porque aqui o ChatGPT entende que é um emagrecimento genérico, né? Ele não entende com o grau de especificidade que tem uma falsa magra, que ela pode sim querer, entre aspas, emagrecer, né? Que é o que emagrecer para falsa magra? É perder gordura, preservando a massa muscular dela. Mas então vamos lá, né? O ChatGPT ele nos dá aquilo que a gente pede. Mas ele deixa claro, né, que o foco é alimentação equilibrada, ele fica preocupado aqui que a gente vai fazer restrições desnecessárias. Mas vamos à dieta, então, essa genérica que ele me passou, né? Ele me deu uma estrutura diária básica, é uma dietinha básica, que é o quê? Uma fonte de proteína no café da manhã, ovos, iogurte, queijo, uma fruta e um carboidrato. Simples ou natural, ele coloca aqui aveia, pão integral ou batata doce. Detalhe, tá? Que o meu ChatGPT, que é esse que eu tô mostrando aqui na tela para vocês, ele provavelmente tem um viés, né? Que é o viés, o meu viés de nutricionista, que ele tá todo configurado pro método de milhão. Então ele sabe que eu prego comida de um ingrediente só, que eu prego proteína e carboidrato em todas as refeições. Ainda assim ele me deu uma dieta genérica, tá? Sendo que é o chat da Nutri de Milhão, que tá aqui. A minha conversa, né? São as minhas configurações, ele registra isso. Então, por isso que talvez ele foi mais tendencioso aqui em colocar batata doce no café da manhã. Ele foi bem audacioso. Talvez se tu fizer essa pergunta genérica para ele vai te colocar só uma fatia de pão, uma fatia de queijo, uma fruta, né? Para ti que não tem as minhas configurações aqui no ChatGPT. Mas como é para mim, ele já foi mais audacioso. E mesmo assim ficou super genérico, né? Mesmo sendo o meu ChatGPT, com as minhas configurações. Aí no almoço ele colocou ali, né, uma proteína, um carboidrato também, porque, né, de novo, né, o meu chat, talvez para ti isso dê um pouco diferente, até interessante tu fazer essa pergunta para ele, coloca só o teu peso e tua altura e coloca uma dieta, pede uma dieta de emagrecimento para vamos ver o que vai sair. Ele colocou ali legumes e verduras e ainda um fio de azeite, né, sendo que não tem quantidades específicas aqui, vai saber que tamanho é esse fio de azeite que a pessoa vai colocar, né, é assim, tudo é um fio. Aí lanche ele colocou a proteína, ele contou, né, sobre consumir iogurte, queijos ou ovos, que é justamente aquilo que eu falo para não contar como proteína. Imagina o teu ChatGPT que não tem as configurações do método de milhão, o que ele não vai dar. E mais uma fruta ou castanhas, né, aqui nem proteína com carboidrato ele juntou. Eu vou colocar aqui na descrição do vídeo o link do vídeo onde eu explico por que iogurte, queijo, leite não contam como proteína para falsa magra. E o jantar ele mandou eu seguir igual ao almoço.
É isso. Aí ele deu mais algumas orientações ali, e eu fui mais adiante, eu fui mais além. Eu escrevi ali, ó, com quantidades para ele, né? Aí ele me deu já as calorias da dieta, deu as quantidades ali dos carboidratos, das proteínas, né? Porque eu pedi. Sendo que tem coisa bem equivocada nessas quantidades, tá, pessoal? 120 gramas de batata ou mandioca são equivalências bem diferentes da batata e da batata inglesa é uma, da batata doce é outra e da mandioca é outra. Então não é assim, 120 gramas de batata inglesa é a mesma coisa que 120 gramas de mandioca, não. Então, né, olha como ele errou aqui. E aí ele me deu ali os macros, né, aleatórios, dá pra gente dizer assim. Sendo que macronutriente, qualquer 5 gramas faz diferença. Se ele me manda comer 130 gramas de carboidratos, é um resultado. Se ele me mandar comer 135, é outro. Se ele me mandar comer 120, é outro. Então, cada 5 gramas faz muita diferença, tá? Tanto para o resultado no primeiro mês, quanto para os ajustes mensais. Né? Sendo que aqui ele me deu uma dieta e nem comentou que eu preciso ajustar mensalmente a minha dieta. Então, é isso, tá? Quando eu pedi para o chat de uma forma genérica, ele me respondeu de uma forma genérica também. Mas aí eu fiz outra coisa. Eu dei as informações exatas daquilo que eu queria para o chat. E aí, quando eu dei as coordenadas exatas do que eu queria para essa inteligência artificial, a coisa mudou. Agora eu vou colocar aqui como eu fiz, né, que inclusive como tu pode usar, inclusive como tu pode fazer, caso tu queira que o chat facilite as coisas para ti. A IA pode ser sim um facilitador do processo para nós, tá? Da gente não precisar ficar calculando 1000 coisas, só que tu precisa alimentar essa IA da forma correta. Tu precisa colocar ali os dados. Não adianta só colocar o teu peso e a tua altura e monta uma dieta para mim, como eu fiz no primeiro vídeo. Tu vai precisar ser mais específica. E isso, claro, é algo muito individualizado. Vamos lá. Então, eu mandei exatamente as informações certas dessa vez para o ChatGPT. Montar uma dieta de emagrecimento, lembrando que essa é a minha dieta, para minha intensidade de treino, para minha composição, tá? Tudo isso é específico. Mas olha as informações que eu alimentei essa IA. Uma dieta de emagrecimento com 150 gramas de carboidrato, 100 gramas de proteína, 45 gramas de gordura. Então, eu disse os macros que eu queria para ela. Fontes de carboidrato que eu quero que utilize. Arroz integral, batatas, aipim, vegetais de todo tipo. Né? Isso para mim. Eu orientei assim. E as fontes proteicas que eu quero que utilize. Peito de frango, carne vermelha magra, carne de porco magra, peixe branco, ovos e claras extras, né? Para compor ali com ovos e claras extras. Dividir em 6 refeições, não quantas refeições eu gostaria, e colocar todos os alimentos em quantidades em gramas, né? Para ele não dar valor aleatório em colher de sopa, porque a falsa magra precisa de especificidade. Então tu precisa saber exatamente quanto em gramas colocar no teu prato, porque muda tudo. Colocar todas as opções de carboidratos e todas de proteína em todas as refeições com as devidas equivalências. Gente, por que eu fiz assim? É algo que eu faço nas minhas dietas para as minhas pacientes, inclusive. Eu não coloco só assim, no almoço, aipim, de noite, arroz integral. Não, eu gosto de colocar todas as opções de carboidrato e todas de proteína em todas as refeições. Porque se a pessoa quiser variar, ela varia. Se ela quiser comer igual todo dia, ela come igual todo dia. Não há problema. É para facilitar a vida dela. Então, eu não quero que ele me dê no almoço só um carboidrato e no jantar só um outro carboidrato. Eu quero opções dentro desses alimentos que eu coloquei. Então, vamos ver o que ele montou. Meta diária definida, né? Olha como tudo ficou mais objetivo. Não me deu sermão dessa vez. É coisa... Por quê? Porque ele viu que eu entendo, né? Então ele não precisou ficar me orientando mais 1000 coisas antes de me passar a dieta. Divisão prática ficou quase igual por refeição. Mais ou menos 25 gramas de carboidrato, a forma como ele montou para mim por refeição, e 16 a 18 gramas de proteína por refeição. Olha que interessante aqui, coisa que não teve lá na forma genérica e que faz toda a diferença, que é algo que eu explico isso para os meus pacientes. As gorduras aparecem naturalmente nas carnes e ovos, então aqui
ele provavelmente não vai colocar gordura extra para mim. Porque a quantidade de gordura, para diminuir gordura corporal, a quantidade de gordura consumida, ela acaba sendo pequena. Que só o que está presente nas carnes, nos ovos, na gema do ovo, já atinge esse valor de gordura. Provavelmente para ti também vai ser assim. Então não tem que ficar colocando fio de azeite em todas as refeições, tá? E aí olha só como é que ele fez aqui. Assim, essa forma, não é exatamente a estrutura que eu faço no consultório para os meus pacientes, porque eu procuro fazer de uma forma que fica muito mais didático, né, muito mais fácil de montar, mas já deu para entender bem aqui o que ele quis dizer, né? Já deu para montar a dieta, já dá para seguir isso aqui, tá? Surpreendentemente dá para seguir isso aqui sim, né? Embora não seja exatamente como eu faço lá no meu consultório, que fica bem mais didático. E não fica... Ele tentou dividir igual todas as refeições, né? Eu procuro fazer isso sempre que possível. Mas às vezes, se não dá, eu não vou passar por cima da quantidade que a pessoa precisa só para arredondar as refeições, né, iguais. Não. Às vezes o almoço acaba tendo uma quantidade, o jantar outra. Mas olha que interessante. Então ficou ali. Os carboidratos, ele colocou todas as equivalências, né? Arroz integral, batata inglesa, batata doce, a quantidade de cada um. Agora fez um pouco mais sentido do que aquela outra que eu passei antes aqui para vocês, que ele disse que batata e aipim era a mesma coisa em quantidade, né? Aqui ele deu quantidades diferentes. Por quê? Porque a IA vê que tu manja da coisa, né? E quando vê que tu não entende nada, ele também vai te passar um basicão. E quanto de vegetais? Então, vocês entenderam? Ele separou aqui. Ele me mostrou todos os carboidratos, as quantidades de carboidratos de cada um deles, que tem os 25 gramas. Vamos lá. Então, o que ele fez aqui? Ele me deu cada alimento que é fonte de carboidrato, a quantidade que eu preciso comer para atingir os 25 gramas de carboidrato que eu, no meu caso, nesse momento da minha vida, preciso comer em cada refeição do dia. Tá? Olha, se eu quisesse emagrecer, né? Olha que interessante. Tá? Então, eu posso escolher qualquer um desses carboidratos. Lembra que eu falei que eu queria todos por refeição? Eu posso escolher qualquer um desses nessas equivalências aqui. Tá? E aí, vegetais folhosos podem ser adicionados livremente. Isso eu também faço nas minhas dietas. E aí ele me deu depois todas as proteínas, quanto que equivale a mais ou menos 17 gramas de proteína, que é o que eu tenho que comer por refeição, né, de acordo com aquele cálculo ali. Então, ele me deu a equivalência de cada uma. Eu posso escolher. Aí no final, ele ainda passa a estrutura do dia, né? Ele dá um exemplo de estrutura do dia, que eu tenho que escolher em todas as refeições um carboidrato mais uma proteína daquela lista ali, juntar. Eu posso escolher sempre o mesmo, eu posso variar, né? Ficou interessante, né? Ficou relativamente didático também. Então, olha como é diferente, como até o chat te trata diferente quando tu mostra que tu entende, quando tu alimenta da forma correta. E aqui ele dá um exemplo ali de um dia, né, de uma refeição. E aí passa mais umas recomendações, né, dizendo que os carboidratos, eles saciam de formas diferentes, então a gente tem que observar isso, a escolha que a gente vai fazer. Mas vou confessar que o resultado, ele então surpreendeu, né, porque quando a gente alimenta da forma certa, tu obtém uma dieta de emagrecimento muito mais precisa, tá? E assim, para isso tu tem que ter as tuas informações, né? Quanto que tu precisa de carboidrato e proteína. E eu queria aproveitar e deixar aqui na descrição do vídeo o link da mentoria da Falsa Magra, que é uma mentoria que eu tenho junto com meu marido, chama-se Treinador, onde a gente te ensina, eu te ensino a calcular a tua dieta. Tu vai saber quanto de carboidrato no teu caso, nesse mês, porque muda ao longo do mês, as nossas necessidades, elas vão se alternando. Então, nessa mentoria, eu te ensino quanto exatamente de macronutrientes tu precisa comer nesse momento específico da tua vida, de carboidrato, de proteínas, de gorduras, quanto que tu precisa fazer de cardio. Meu marido, chama de Treinador, te ensina a montar o próprio treino, como que tu vai evoluir esse treino, aplicar os estímulos corretos. Então, a gente te ensina tudo que tu precisa fazer. Ou seja, tu vai ter todos os dados para alimentar a IA, caso tu queira montar tua dieta ali. Mas eu também ensino a montar tua dieta tu mesma, calculando, eu dou planilha de equivalências, tudo isso lá na mentoria. Mas tu vai ter mais esse recurso, se tu quiser, de usar o ChatGPT da forma correta e que não vai te prejudicar. Eu também te ensino a evoluir a dieta mês a mês, porque a dieta ela precisa ser ajustada, não é uma dieta que vai te levar para o objetivo final. Tudo isso eu ensino lá na mentoria. Agora, ai Dani, eu não quero ter esse trabalho, fazer esses cálculos todos legal e tal, mas eu vi que
tenho preguiça só de olhar. No meu consultório, nas minhas consultas, os atendimentos à distância, presenciais, obviamente a pessoa não precisa calcular nada, tá, gente? Eu entrego a dieta, como eu falei ali, com toda a estrutura já bem didática para a pessoa só olhar, pesar e colocar no prato dela e comer. O trabalho dela vai ser mastigar, tá? E não vai faltar trabalho de mastigação no caso. Então, eu vou deixar aqui também o link do meu consultório. Então, gurias, tudo muda no ChatGPT quando tu aplica com estratégia os dados que tu precisa, quando tu alimenta da forma certa ela, quando tu alimenta essa inteligência artificial com a estratégia adequada, tu muda o resultado que tu obtém. E, gente, assim, ó, eu sou nutricionista, né? Com esse vídeo eu não quero tirar o trabalho das nutricionistas antes que venham me criticar aqui. Ai, que horror, pensando paciente a montar dieta no ChatGPT, assim, as nutricionistas vão ficar sem pacientes. Não, tá? Não é assim. A inteligência artificial, ela tá aí para isso. As pessoas já estão usando, só que estão usando da forma errada, de um jeito equivocado que está prejudicando a sua saúde. Então, o meu papel como nutricionista também, eu vejo que é ensinar as pessoas a aliar da forma correta. A usar a inteligência artificial do jeito certo, que não vai afetar a saúde delas e que vai ajudar elas a atingir os objetivos. Eu vejo como sendo esse também o meu papel de nutricionista. Quem quer ir no consultório, vai ir, vai receber tudo prontinho. Mas a pessoa que é autodidata, que não gosta de estar dependendo de nutricionista, ela também tem esse direito. E a informação tá aí para isso. As pessoas podem aprender as coisas em cursos, usando o ChatGPT. Então a gente está numa nova era. E a gente precisa aliar de forma inteligente as duas coisas, o conhecimento e a tecnologia. Se tu gostou desse vídeo, deixa um like, ativa o sininho e te inscreve no canal. Até o próximo, tchau!